os comandantes de Exército, Marinha e Força Aérea decidiram colocar seus cargos à disposição. E interessante, essa história de colocar o cargo à disposição pode ser visto como algo protocolar, não é? Mas não só foi aceita pelo Braga Neto, o novo ministro da Defesa, como na nota oficial não está escrito que eles entregaram o cargo, cada um entregou seu respectivo cargo, comando da Marinha, comando da Aeronáutica, comando do Exército. E sim que eles serão substituídos. Ou seja, a nota do Braga Neto traz ali a ideia do próprio Bolsonaro de confirmar que foi uma decisão dele, eu tiro mesmo, né? Tá tudo muito bem. Até porque a saída do Pujol, chefe do Exército, que é a principal força, não significa que seja a única força relevante. Aliás, historicamente, já tivemos momentos em que houve tensão exacerbada entre Exército e Aeronáutica, principalmente no início dos anos 50, quando grande parte do Exército ainda defendia o governo Getúlio, e a Aeronáutica, até pelo que aconteceu lá no atentado contra o Carlos Lacerda, queria a saída imediata do Getúlio Vargas. E houve tensão entre as forças, como houve um pouco depois na posse do Juscelino, garantida pelo Marechal Lott. Foi Lott quem garantiu a posse do Juscelino. Aliás, a história brasileira é repleta de participações das Forças Armadas no que acontece na política, seja para defender a continuidade democrática, como foi o caso do Lott, na defesa da posse do Juscelino, defesa que foi essencial para que o Juscelino tomasse posse, seja em intervenções. Aliás, a primeira delas aqui inaugura a República. A República é inaugurada no Brasil numa quartelada, no Rio de Janeiro. Deodoro, que aliás não achava que o Brasil e República fossem compatíveis, interessante isso. E ele, no entanto, proclama a República muito mais em defesa da corporação. E acaba se tornando o primeiro presidente da República do Brasil. E renunciou. O primeiro foi um militar e renunciou. O segundo militar, Floriano Peixoto, que fechou tudo. E assim a participação das Forças Armadas no que acontece na política brasileira, a Revolução de 30 é um exemplo cabal, né? A chamada Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder. O Estado Novo, quando é dito a Getúlio, será com você ou contra você, escolha. E ele disse, será comigo. E permaneceu no poder. Então, é uma participação ativa, historicamente ativa. Agora, os comandantes das três forças entregam seus cargos, desta vez, e a demissão do ministro da Defesa ontem, num momento diferente, atípico. Porque são os generais, brigadeiros e os almirantes destes tempos, o alto comando militar, aqueles que estão na ativa, dizendo: as Forças Armadas não participarão de ações políticas, não terão partido, não se envolverão em qualquer tipo de aventura. É claro que esse acontecimento, é bom lembrar que ministro da Defesa demitido, não substituído por alguma razão, demitido, sem que tivesse entregado o cargo, sem que tivesse pedido para sair por alguma razão, saúde, cansaço, seja o que for. A última vez foi em 1977, quando Ernesto Geisel impede que a então chamada ala dura, que era contra a ideia de abertura do regime e de início do processo de redemocratização, início do processo que, ao fim, entregaria o poder aos civis, o Geisel teve de demitir Silvio Frota e conseguiu o apoio de vários comandantes militares para impedir que seu governo fosse derrubado
e a abertura fosse cancelada. Geisel teve de bater forte, porque senão ele e o processo de abertura iriam para o espaço. E agora acontece numa outra direção. O Bolsonaro estava incomodado há tempos com o general Pujol, chefe do Exército, Edson Leal Pujol. Porque ele queria do Pujol manifestações políticas mais ou menos parecidas com aquelas do Vilas Boas, relacionada ao que o Supremo decidiria sobre o Lula. E o Edson Leal Pujol também não fez o que o governo esperava, o que o Palácio do Planalto esperava, quando o Bolsonaro insinuou que o estado de defesa poderia ser decretado. O estado de defesa precede o estado de sítio. Expressão, aliás, errada, que foi usada pelo presidente de maneira equivocada, errada. Estado de sítio, ele vem depois do estado de defesa e o Brasil não está nem em um nem em outro. E ambos só podem ser decretados com autorização do Congresso Nacional. Então, a mudança no comando militar que está ocorrendo não significa que vem aí um estado de defesa. Muito menos um estado de sítio. Porque o Congresso tem de aprovar estado de defesa ou estado de sítio. E se o fizer sem as razões que a Constituição prevê, o Supremo pode derrubar uma autorização do Congresso se não enxergar na situação qualquer motivação prevista na Constituição para que se decrete o estado de defesa. Menos ainda o estado de sítio, que é uma situação posterior, ambos com prazo estabelecido e possibilidade de renovação pelo mesmo prazo, também estabelecido no texto constitucional. Não há estado de defesa sem autorização do Congresso. E não há estado de defesa, menos ainda de sítio, se não houver, dentro do Supremo, a compreensão, a concordância de que há motivos previstos na Constituição para que um ou outro seja decretado. Então, isso é muito mais um blefe. Mas houve incômodos acumulados. Primeiro, com esta história de sugerir um estado de defesa. Segundo, com aquela expressão, meu exército. Por isso, ontem nós enfatizamos aqui, Sônia, Ronald e eu, e também o nosso convidado de ontem, o professor Cláudio, que a parte essencial do texto, aquela nota, na verdade, curta, publicada pelo ministro da Defesa que havia acabado de ser demitido, era exatamente o trecho em que ele enfatizava que as Forças Armadas continuam no seu papel de instituição do Estado. E Estado e governo não se confundem. O governo está. O governo é eleito, tem um mandato, tem um período. O Estado é. O Estado é permanente. Os governos vão e vêm, chegam e saem. Os governantes são eleitos, terminam seus mandatos, alguns renovam seus mandatos, são reeleitos e depois, tchau, o Estado permanece. As Forças Armadas, enfatizou Fernando Azevedo, pertencem ao Estado. Funcionam como instituição de Estado e não de governo. Não podem ser misturadas com projetos políticos, partidos políticos, ideais políticos. Exclusivamente com o Estado e com o papel
que lhe atribuiu a Constituição. Podemos discutir se o papel é o ideal? Sim. A Constituição poderia ter dado mais atribuições às Forças Armadas? Por exemplo, no combate à criminalidade armada até os dentes? Sim. Mas para as Forças Armadas, quem define isso é a Constituição. Não são os generais, os almirantes, os brigadeiros. E nem o presidente da República. As atribuições estão definidas na Constituição. Agora, parece haver, aqui é uma especulação, mas parece haver um certo contentamento em demitir um general. Talvez algum processo psicológico de demitir um general da mais alta graduação no Exército Brasileiro. E dentro das Forças Armadas, há a ideia também de a sucessão obedecer ao tempo. Por exemplo, o Pujol é de uma turma anterior ao Braga Neto. E, embora os generais já tenham servido sob o comando de civis do Ministério da Defesa, aliás, ministros muito ruins que houve no Ministério da Defesa, alguns sem nenhum conhecimento do assunto, e foram colocados lá, às vezes, até como provocação às Forças Armadas. Mas eles respeitaram silenciosamente, lidaram com aquele sujeito passageiro. Agora, é esquisito para um general que alguém com uma carreira menor ocupe um cargo superior. É natural e protocolar a entrega dos cargos, mas ficou evidente, ficou claro, que desta vez não foi apenas um movimento protocolar. Os cargos estão à disposição, estão sempre à disposição. Quando ministros, por exemplo, colocam um cargo à disposição do presidente, é protocolar, o cargo está sempre à disposição. O presidente pode demitir o ministro quando bem entender. Mas o fato é que desta vez havia e há um descontentamento. O recado é: as Forças Armadas não estão dispostas, minimamente dispostas, a participarem de qualquer ação política que vá além do seu papel constitucional. E por que bravata quando o Bolsonaro fala em estado de defesa? Porque, insisto, ele não pode decretar a bel prazer. Ele tem de contar com o aval do Congresso e as motivações têm de ser convincentes perante o Supremo Tribunal Federal. O que dizer, então, de estado de sítio? Nada disso vai acontecer. Alguns, inclusive, que têm vasto público, que têm leitores, milhares, milhões de leitores em redes sociais, etc., devem ter a responsabilidade de não saírem dizendo que há um golpe em curso. Bobagem. Não há golpe, não há qualquer movimento de exceção para instalação de regime de exceção sem armas. E aqueles que detêm as armas estão dizendo nenhuma chance. Nem querem saber disso. Não querem esse abacaxi. Não pretendem. Não almejam. Não têm o objetivo de. E não dirão sim porque é uma ordem. Se a ordem for incompatível com aquilo que o Estado atribuiu às Forças Armadas por intermédio da Constituição. A Constituição brasileira é ideal, é maravilhosa? Não, mas é a que está vigente. E é ela que deve ser respeitada pelas Forças Armadas. Infelizmente, ela muitas vezes é vilipendiada até no Supremo, seu guardião. No Congresso. Infelizmente. Várias e várias vezes o guardião da Constituição a desrespeita. O Supremo. Mas as Forças Armadas, desde a promulgação da Constituição, em nenhum momento desrespeitaram sua atribuição, seu papel estabelecido pela Constituição. Em nenhum momento. E estão dizendo que não farão isso agora.
Mas isso também tem a ver com o movimento político. Porque talvez a escolha menos falada, mas talvez a mais emblemática das mudanças feitas no Ministério, seja a escolha da deputada federal Flávia Arruda para a Secretaria de Governo da Presidência da República. Porque Flávia Arruda, que começou na política ontem, 2014, substituindo às pressas seu marido José Roberto Arruda, que não pôde se candidatar ao governo do Distrito Federal, porque foi considerado ficha suja pelo envolvimento naquela operação Caixa de Pandora, que foi o chamado mensalão do DEM. Temos mensalão do PT, mensalão do PSDB, aquele do Eduardo Azeredo, mensalão do DEM, lá no Distrito Federal, e o José Roberto Arruda tentou ser candidato ao governo do Distrito Federal, não pôde, e ela então entrou como vice na chapa do Jofran Frejá. Perderam no segundo turno, mas foi a entrada da Flávia Arruda na política. Foi eleita com muitos votos para os padrões lá do Distrito Federal, mais de 121 mil votos. E interessante a sua ascensão rapidíssima, porque ela simplesmente, até esse convite, era presidente da Comissão Mista do Orçamento. O Centrão emplacou seu nome. Ela é muito ligada ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara e expoente do Centrão. Mas será que apenas um cargo no governo significa uma entrada mais forte do Centrão? Depende do cargo. Por quê? Flávia Arruda será responsável na Secretaria de Governo da Presidência da República pelas negociações com o Congresso para a distribuição de cargos e de verbas. Papel essencial, fundamental. Não bastasse esse monstrengo que chamaram de orçamento, que é, na verdade, uma coleção de armadilhas, o orçamento aprovado agora, o Centrão passa a contar com uma aliadíssima, alguém que ele, Centrão, colocou lá, Arthur Lira colocou lá, na Secretaria de Governo da Presidência da República. Então era preciso mostrar, quando o presidente abre mão, tá bom, não dá mais para segurar o Ernesto Araújo, entreguem na bandeja Ernesto Araújo. Coloque aí o sujeito que o pessoal no Itamaraty gosta e que é sereno e que não vai, provavelmente não vai, sair pelo mundo com bandeiras ideológicas. Entreguem na bandeja. E, ao mesmo tempo, coloca uma indicação do Centrão na Secretaria de Governo da Presidência. Era preciso acenar para o seu eleitorado fiel, em parte fanático, a ideia de que o governo continua livre de influências terceirizadas. E o presidente pode continuar dando murros na mesa e mandando embora até um general ministro da Defesa. E ele queria a cabeça do Pujol por conta daquelas coisas todas, e o Fernando Azevedo dizia não. Não concordo com a substituição no comando do Exército. E agora foi de lavada. Sai o ministro e sai o comandante do Exército, de quebra, numa manifestação importante, porque Marinha e Aeronáutica não estavam provocados a mudanças, mas foram juntos com o Pujol. Uma demonstração importante de unidade de posição dentro das Forças Armadas. Mas, basicamente, a ideia era... Chegou a Flávia, ou seja, chegou a indicação do Lira, saiu o Ernesto Araújo, de quem a base lá do Bolsonaro gosta tanto, mas, em compensação,
coloca o Braga Neto, que é um fiel aliado. Chefe da Casa Civil é o gerentão. Aquele papel que, aliás, ganhou importância no regime militar com Golbery do Couto e Silva. Golbery era o articulador. Ele, por exemplo, que inventou aquela história de P. Todo partido tem que ter um P, que era uma maneira de obrigar o MDB a mudar a sua sigla. Não é? Aí o MDB acrescentou um P, virou PMDB. Mas ele era um articulador. Ele, inclusive, conseguiu fazer com que alguns movimentos nos partidos de oposição ocorressem naquele período de abertura, já no governo Figueiredo. Então, você tem Zé Dirceu, quando foi escolhido pelo Lula para ser o ministro-chefe da Casa Civil, era um sinal de poder. Esse é o gerente, conversem com ele. Depois, quando o Dirceu caiu em desgraça com o mensalão, aliás, faz tanto tempo que muita gente que nasceu em 2005 já vai poder votar para presidente na próxima eleição, se quiser. Faz parte do grupo que tem a possibilidade, né? O voto é facultativo. O Lula pedindo desculpas e dizendo que foi esfaqueado pelas costas. E ali parecia um recado claro de que ele não sabia do que José Dirceu estava comandando, coordenando, armando na história do mensalão, revelada lá naquela entrevista feita pela Renata Lopretti com o Roberto Jefferson. E aí depois veio a Dilma. Por isso ela ganhou a alcunha de gerentona, porque na chefia da Casa Civil o sujeito, ele manda nos ministérios. Ele inclusive filtra o que chega ao presidente. E ele tenta coordenar todos os ministérios numa só direção. É quase um primeiro-ministro. E o Braga Neto vinha sendo, até agora, esse gerentão. É muito próximo, pois, do presidente. Mas é visto nas Forças Armadas como um cara muito profissional e absolutamente fiel às posições das Forças Armadas. Mas agora ele é o ministro da Defesa. Né? É próximo do Bolsonaro muito mais que o Fernando Azevedo. Mas não vejo a menor chance de que também Braga Neto ou o general Ramos concordem com qualquer movimento para além da legalidade. É isso, Ronald. Sei que temos uma coletiva aí agora, né? Mas acho que é um pequeno resumo aí do que aconteceu ontem e hoje lá em Brasília.